As calculadoras e as máquinas de calcular invadiram escritórios, lojas, supermercados e até algumas casas. Entretanto, salvo exceções, a calculadora está proibida de entrar dentro da escola. Ela não entra, não invade a sala de aula. E você, o que é que pensa disso? Será que é correto manter a calculadora fora da sala de aula? Eu tenho participado muito dessa discussão junto com os meus colegas professores e professoras de matemática. E observo que a maioria de nós é contra o uso da calculadora dentro da sala de aula. E um argumento que se usa com frequência para justificar essa posição é o seguinte: o aluno não deve usar a calculadora porque senão ele não aprende a raciocinar. Eu repito, a gente defende o não uso da calculadora argumentando que se o aluno usá-la, ele não vai conseguir, não vai aprender a raciocinar. Será correto isso? Será que esse argumento tem fundamento? Vamos parar para pensar um bocadinho nesse assunto. Olha só, eu vou fazer uma continha aqui. Vamos multiplicar 15 por 12. Da maneira habitual, como todo mundo aprende e costuma fazer essa conta. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, com aquele 1, 3. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1, 0, 3 mais 5 é 8 e 1. O resultado é 180. Agora eu faço uma pergunta. Por que é que na hora de escrever este 5, ele foi escrito aqui, embaixo do 3, e não sob o 0? Com outras palavras, por que é que ali naquela conta, embaixo do 0, ficou um buraco? E então, por que é que fica esta casa vazia aqui, embaixo do 0? Eu já escutei uma resposta para isso, que é a seguinte: é que quando a gente faz a multiplicação, a gente começa multiplicando o 2 pelo 15, que dá o 30 aqui. Aí, como essa parte da conta está encerrada, como ela morreu, se morreu, a gente tem que botar aqui a cruz. Como brincadeira, tudo bem. Agora, isso não é explicação de coisa alguma. É preciso compreender isso, que isso não explica nada, explicação de coisa alguma. O problema permanece. Eu volto a perguntar: por que é que fica esta casa vazia sob o 0? E o que eu tenho notado é que boa parte das pessoas, mesmo entre nós, professores de matemática, não tem uma resposta para essa questão. E isso, para mim, não é um problema maior. É um direito a gente não saber responder uma pergunta. O que me parece incrível é que a gente passe boa parte da vida fazendo isso, calculando assim, sem saber o que está fazendo, sem se perguntar por que é que se faz a conta dessa maneira, por que é que o 5 fica aqui e não lá. Incrível, me parece, não é ter a resposta, é nunca ter feito a pergunta, essa que é a questão. E a constatação, então, é a seguinte: a maior parte das pessoas faz este cálculo mecanicamente, faz sem saber o que é que está fazendo. E então é válido perguntar: qual é a diferença entre fazer a conta com lápis e papel mecanicamente, sem saber o que está fazendo, e apertar o botão da calculadora? Será que quando se faz o cálculo com lápis e papel, se está mesmo raciocinando? Será que raciocinar é isso? Não há dúvida que aquilo é uma atividade mental, mas pensar é outra coisa. Vamos colocar novamente a questão: por que é que sob este 0 fica uma casa vazia? E a gente vai buscar a resposta para isso da seguinte maneira: a conta que nós estamos fazendo é essa: 12 vezes 15. E esse cálculo pode ser feito mentalmente. 12 vezes o 15 é 10 vezes o 15 mais 2 vezes o 15. 10 vezes o 15 é fácil, 150. E 2 vezes o 15 é 30. 150 mais 30, 180. Agora eu quero registrar
esse cálculo que foi feito aqui na cabeça. Quero colocá-lo no papel. A primeira coisa que a gente fez foi decompor o 12 em 10 mais 2. 12 vezes 15. Primeiro fizemos 10 vezes 15, que é 150. Depois, 2 vezes 15, que é 30. E a seguir juntamos tudo. Deu 180. Agora, eu quero registrar esse mesmo cálculo de uma maneira um pouco diferente. Nós estamos multiplicando 15 por 12. Fizemos assim. 2 vezes 15, isso é 30. 10 vezes 15, não é 1, isso aqui é 10. 10 vezes 15 é 150. E 30, somado com 150, é 180. Um outro exemplo vai ajudar a compreender um pouquinho melhor. Vamos fazer 35 multiplicado, por exemplo, por 23. Para começar, a gente faz 3 vezes o 35. Dá para fazer na cabeça. 3 vezes o 30 é 90, 3 vezes o 5 é 15, 90 com o 15, 105. 3 vezes 35 é 105. Agora, precisamos fazer 20 vezes o 35. Esse 2 é 20. Mas para começar, a gente faz 2 vezes 35, que é 70. Então, 20 vezes 35 é 700. E agora a gente soma o 105 com o 700. O resultado é 805. Agora, repara no que aconteceu aqui. Nessa conta, nesse lugar onde costuma ficar aquele buraco, está um zero. E aqui também, onde costuma ficar o buraco, está um zero. E se a gente pensar um bocadinho, vai ver que aqui é sempre o lugar de um zero. E pelo seguinte, esse número é o resultado da multiplicação destas dezenas por aquele número que está lá em cima. Quando eu multiplico 10 por 15, ou 20 por 35, ou 30 ou 40 pelo número que está lá em cima, o resultado sempre vai terminar em zero. Portanto, aqui é sempre um zero. E como é sempre um zero, como isso é previsível, o que a gente costuma fazer, ou por preguiça, ou por comodidade, é não escrevê-lo. A conclusão é a seguinte: aquele buraco é, na verdade, o lugar de um zero, e não da cruzinha do sinal mais. Aliás, a cruzinha do sinal mais a gente pode escrever à direita da conta, à esquerda, isso não tem nenhuma importância. A conclusão é que aquele buraco é sempre o lugar de um zero. Nós estamos tentando entender por que é que se faz assim, por que é que se multiplica deste jeito. Esta técnica de cálculo é conhecida como algoritmo habitual da multiplicação. Eu disse algoritmo. Essa é uma palavra muito pouco comum, cujo significado não é muito conhecido. E a gente pode buscar este significado no dicionário. Traduzindo o que está aqui, a palavra algoritmo se refere a um conjunto de cálculos, uma sequência de cálculos que se faz para chegar a um determinado resultado, uma sequência de passos que leva a um determinado resultado. E na matemática existem muitos algoritmos. Aquele é o da multiplicação, tem o da adição, da subtração, da multiplicação, da soma de frações e muitos outros. Pois bem, neste programa aqui, nós estamos querendo entender alguns algoritmos, compreender por que se soma desta maneira, por que se subtrai daquela. E até aqui a gente falou da multiplicação. Agora vamos brincar um bocadinho com a adição. Vamos fazer, por exemplo, 28 mais 17. Esse cálculo pode ser feito mentalmente. 20 com 10 é 30. 8 com 7 é 15. E 30 com 15 é 45. Agora eu quero registrar isso. O 20 mais o 10 dá 30. O 8 mais o 7 dá 15. E 30 mais 15 é 45. Agora a gente vai fazer o registro de uma outra maneira. Eu vou escrever o 28 e o 17, um sob o outro. 20 mais 10 é 30. E 8
mais 7 é 15. E 30 mais 15 é 45. Bom, essa não é a maneira habitual de fazer essa conta, de somar dois números. Vamos agora fazer da maneira habitual e confrontar as duas coisas. A maneira habitual de somar é essa. A gente escreve um número sobre o outro, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, e soma da direita para a esquerda. Repare que aqui a gente somou da esquerda para a direita, começou fazendo 20 mais 10. 8 com 7 é 15. Esse 15 eu decomponho em 10 mais 5. Escrevo os 5, aqueles 10 unidades, eu converto em uma dezena, e essa uma dezena vai ser juntada às demais dezenas. Uma dezena com mais duas com mais uma são 4 dezenas. Este é o famoso vai um, que na verdade não é vai um, é vai uma dezena. A gente troca as 10 unidades do 15 por uma dezena. Essa é a explicação para o vai um. A gente começou com a multiplicação, passou pela adição, e agora é a vez da subtração. Nós vamos tentar compreender esse modo habitual de fazer a conta de menos. Para começar, este exemplo. 753 menos 241. Para ajudar, a gente pode pensar concretamente assim: eu tenho 753 cruzeiros e quero pagar uma conta de 241. Quero tirar 241. Dos 3 cruzeiros que tenho, tiro 1 e fico com 2. Dos 50 cruzeiros que tenho, tiro 40 e fico com 10. Dos 700, tiro 200 e fico com 500. Portanto, depois de pagar a conta, sobraram 500 mais 10 mais 2, isto é, 512 cruzeiros. Das 3 unidades eu tiro 1, ficam 2. Das 5 dezenas eu tiro 4, fica 1. Das 7 centenas eu tiro 2, ficam 5. Esta foi fácil, mas em alguns casos esse algoritmo se complica. Olha este outro exemplo. De 350 nós vamos tirar 62. Pois é, de 0 unidades eu não posso tirar 2. Então o que a gente costuma dizer é que vai emprestar um daqueles 5. Se eu empresto 1, no lugar dos 5 fica 4, e o 1 que eu emprestei junta com esse 0, vira 10. 10 menos 2 é 8. Agora, do 4 eu não posso tirar 6, então vou emprestar do 3. Se eu empresto do 3, o 3 vira 2, o 1 que eu emprestei junta com o 4 fica 14, e 14 menos 6 é 8, e 2 menos 0 é 2. Portanto, o saldo aqui é 288. Pois é, mas por que é que se faz assim? Que história é essa de empresta 1? A gente pode compreender esse modo de fazer a conta trabalhando concretamente com esse dinheiro de mentirinha. Eu tenho notas de 100, notas de 10 e moedas de 1. Trabalhando com esse dinheiro de brincadeira, a gente pode entender aquela técnica de calcular. Então, para começar, eu tenho 350 cruzeiros. Aqui estão 3 notas de 100. Agora, as notas de 10. 10, 20, 30, 40 e 50. E destes 350 cruzeiros, eu devo tirar 62. É como se eu fosse pagar 62. Acontece que daqui eu não tenho como tirar 2. Por isso faço uma troca. Troco essa nota de 10 por 10 moedas de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare que eu continuo tendo 350 cruzeiros. 300 mais 40 e mais 10 nas 10 moedas. Agora posso pagar os 2.
mas eu devo pagar 62. Já paguei o 2, agora vou pagar 60. E daqui eu não tenho como tirar 60, eu não tenho 6 notas de 10. É necessário, então, fazer uma nova troca. Vou trocar a nota de 100 por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Trocamos a nota de 100 por 10 notas de 10. E agora sim, dá para a gente tirar os 60 e acabar de pagar a conta. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. O que me sobrou depois de pagar a conta está aqui. Eu tinha 350, paguei 62 e agora vamos ver quanto é que sobrou. 200 com as duas notas de 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 com as duas notas de 10 e mais as 8 moedas, portanto 288. Esse raciocínio que a gente fez com as notas de mentirinha, a gente pode representar graficamente. Vamos ver como é que fica. Eu tinha inicialmente 350 cruzeiros e queria pagar 62. Como eu não tinha moeda alguma, não podia tirar duas. Então fiz uma troca. Troquei uma das 5 notas de 10 por 10 moedas de 1. E isso a gente registra assim. Eu não tenho mais 5 notas de 10, agora eu tenho 4 notas de 10. Mas em compensação tenho 10 moedas de 1 que eu represento desta maneira. Aqui estão as 10 moedas de 1. Destas 10, tiro 2, fico com 8. Agora preciso pagar os 60. E eu só tinha 4 notas de 10. Não tinha como tirar 60 das 4. Faço uma nova troca. Troco uma das notas de 100, eram 3 daquelas amarelas. Troco uma delas, portanto agora fico só com 2 notas amarelas de 100, por 10 notas verdes de 10. Estas 10 se juntam com aquelas 4, e agora eu tenho 14 notas de 10. Das 14 tiro 6, fico com 8. E ainda fico com as 2 notas amarelas que eu tinha. Essa é a maneira de representar aquilo que a gente fez concretamente com o dinheiro de mentirinha. E quando a gente entende esse raciocínio, fica claro que aquela linguagem do empresta um é um pouco inadequada, porque na verdade a gente não empresta nada. O que se faz é uma troca. A gente troca uma dezena por 10 unidades, ou então uma centena por 10 dezenas. O título desse programa é uma pergunta. Por que se faz assim? E essa pergunta se refere aos algoritmos, às técnicas de cálculo, a esses procedimentos que a gente usa para fazer conta com lápis e papel, para somar, subtrair, multiplicar, etc. E no programa a gente exemplificou, discutiu rapidamente a multiplicação, a adição e a subtração. Agora é a vez da divisão. Nós, professores, sabemos que dessas 4 operações, a divisão é aquela que costuma oferecer mais dificuldade para os nossos alunos. Nós vamos ver um exemplo fazendo aqui uma brincadeira. Esses são os meus 3 amigos. Esse é o seu Cone, este o seu Prisma e esta a Dona Pirâmide. E para marcar melhor cada um deles, a gente vai aqui colocar um chapeuzinho no Cone, um chapeuzinho vermelho de Papai Noel aqui no Prisma e um outro na Pirâmide. Bom, a brincadeira é a seguinte, eu tenho 310 cruzeiros para repartir igualmente entre eles 3. Como são 3 notas de 100, posso começar dando uma para cada um deles. Então, cada um já recebeu 100. Agora, tenho só uma nota de 10. E aí não dá para dar nota de 10 para nenhum deles. Eles não recebem notas de 10. E para prosseguir fazendo essa repartição do dinheiro entre eles, eu vou fazer uma troca. Vou trocar
a nota de 10 por 10 moedas de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora prossigo repartindo. Uma para esse, uma para esse, uma para esse. Outra mais para o cone, outra para o prisma, outra para a pirâmide. Ainda posso continuar. Outra para o cone, outra para o prisma, outra para a pirâmide e sobra uma aqui. Olha só, cada um deles recebeu 103 cruzeiros e ficou sobrando um. Com outras palavras, 310 dividido igualmente por 3 dá 103 para cada um e dessa divisão resta 1, sobra 1. E agora o que a gente vai fazer, o que já fez nas outras ocasiões. Nós vamos registrar esse raciocínio, colocá-lo no papel. Isso pode ser feito da seguinte maneira. Eu tinha 310 para dividir igualmente entre os 3. Começo repartindo as 3 centenas. Dou uma centena para cada um. Esse 1 é uma centena. Para não esquecer, eu vou botar essa letra C, inicial de centena aqui embaixo. Agora, eu tenho uma só dezena para repartir entre os 3. E aí dá nenhuma dezena, 0 dezenas para cada um deles. O desenho que está aqui é inicial da palavra dezena. Eu só tinha uma dezena, portanto, nenhuma dezena para cada um deles. Para prosseguir, a gente fez a troca. Trocou esta dezena por 10 unidades. E aí prosseguiu. 10 por 3 deu 3 moedas, 3 unidades para cada um, e ficou sobrando uma. Esse é o resto da divisão. Portanto, 310 por 3 dá 103 e resta 1. Esta é a representação daquilo que nós fizemos concretamente com o dinheiro de mentirinha. Agora um comentário. Quando se faz essa divisão e se abaixa o 1, se costuma dizer que como não dá para dividir 1 por 3, aqui então se deve colocar 0. Essa explicação está incorreta. Na verdade, não é 1 que eu vou dividir por 3, é 1 dezena. Eu posso sim prosseguir dividindo 10 por 3. O 0 que está aqui se explica de uma outra maneira. É que se eu só tenho uma dezena, nenhuma dezena para cada um deles. E não que não se possa prosseguir fazendo a divisão. Tanto é que a gente prossegue. Nesse programa, como nos anteriores, nós estamos chamando a atenção para a importância de se trabalhar a compreensão das ideias. Não é isso que acontece no ensino tradicional da matemática. Nele, boa parte do tempo, salvo exceções, é dedicado ao cálculo. São cálculos, cálculos, cálculos e mais cálculos. As crianças, os adolescentes, passam boa parte do tempo em que estudam matemática fazendo contas, frequentemente sem saber o que estão calculando, por que estão calculando e por que estão calculando desta ou daquela maneira. É claro que a técnica tem a sua importância e a gente tem que dar atenção a isso. É preciso que os estudantes dominem algumas técnicas de cálculo. Quanto a isso, não há dúvida. O que a gente precisa compreender é que o grosso da energia dedicada a esse trabalho pedagógico da sala de aula, a ênfase do nosso trabalho tem que ser posta na compreensão das ideias, porque é isso o que vai contribuir para que as pessoas desenvolvam o seu pensamento.